E aí é isso. Então dá para a gente relaxar no sentido de estar pedindo para todo mundo ajudar, né? Nessas questões para todo mundo aprender, certo? Então, vamos lá. O Rafael não vê. Tá aqui o Rafael? Você chegou, Rafaelzinho? Rafael? Alô? Alô? Tá dando para me ouvir, professora? Agora tá. Agora tá. Tava te esperando. Ah, é que o meu computador demorou para ligar. O meu também tá demorando, que tá uma coisa horrível. Eu já vi que eu Aí, tenho que começar a não, mexer com o computador 20 minutos antes do encontro. não, porque aí eu entrei na reunião, eu estava te ouvindo, mas eu não estava conseguindo abrir o microfone. Hum. Aqui, você trouxe dois endereços lá, dois links no grupo, certo? Aham. O que você Eu acha da achei. gente colocar aqui agora? Porque eu não tive tempo de ver, não Ah, sei tá. se as outras pessoas tiveram tempo de ver. Vocês viram, gente? Ah, e eu também olhei um pouquinho o texto que você colocou lá. Eu achei que ele era bem parecido na questão dos tópicos que ele trazia. Um Hum, dos textos é um da agência FAPESP, que fala sobre um pesquisador que ele já investiga bastante essa questão do uso da computação no ensino. E aí, justamente, ele estava falando do uso da inteligência artificial, mais especificamente do chat GPT no ensino. E o outro era um texto do Instituto Federal de Santa Catarina, que estava hum. falando de uma proposta de um professor de lá, que ele elabora tipo uma apostila de uso de chat GPT para voltada para ensino mesmo. Mas deixa eu acho que a gente pode abrir sim aqui, deixa eu pegar os links. E aí também é interessante que os dois textos, eles tentam explicar também um pouco, né, como que o chat GPT gera as respostas. Hum. Qual que é qual que é a programação dele, né? Eu vou te dar a permissão aí para você apresentar, não é melhor? Pode ser. E aí eu até ia propor uma coisa a partir de um texto que eu achei Fala, fala. interessante. Eu vou mostrar e aí eu falo. Que justamente é interessante. Deixa eu ver aqui. Alguém sabe me dizer aonde que eu autorizo aqui a outra pessoa apresentar? Ah, eu tô autorizado, eu acho Ah, que eu já consigo tá? aqui. Ah, então É, tá. só tô abrindo. Nossa, aqui tá tão abafado hoje, tá calor aí? Tá. Tá quente, sim. Tá feio, mas tá quente. Aqui tá abafado. E aí tá uma discussão danada, né? Enquanto o Rafael vai abrindo ali, a gente vai conversando. Tá uma discussão danada, porque acaba que essa coisa de plágio agora cai meio por terra, né, gente? Porque vindo, e eu tive oportunidade, né? A Mívia me ensinou a mexer no chat GPT, depois eu passei pro meu filho aqui, meu filho, mãe do céu, essa história da redação agora ficou maravilhosa. Porque ali traz a ideia, entendeu? Não que você vai copiar o mesmo texto, mas traz a ideia. E daí você vai costurando as ideias, vai anotando o que você quer fazer. Ali, às vezes, tem uma palavra diferente, um sinônimo. Então, eu acho que vai ajudar muito. Agora, tem aquelas pessoas que copiam e colam, né? Ah, isso aí não tem jeito. Isso aí eu acho que é complicado a gente combater. Mesmo porque se tem uma ideia original, a palavra é só instrumento para passar, certo? Então, fica tranquilo. Tá compartilhando? Tá.
Ok, Pra chat mim, tá. GPT pode ser aliado, tá? Isso, ChatGPT pode ser aliado no processo de ensino-aprendizagem, avalie especialista. Bom, eu não sei se acaba sendo mais interessante eu ir passando o texto e comentando o que eu achei mais relevante, ou a gente ir lendo juntos, não sei o que vocês acham. Não sei também, o que o povo quer? Que aí, se for o caso, eu posso ir comentando, aí se vocês acharem interessante, ler depois, ou... Bem também, Rafael, que você lê tão bem. Você podia ir lendo e comentando e a gente vai entrando na sua onda. O que você acha? Pode ser, é que só, por exemplo, esse outro aqui já é bem mais extenso, tá vendo? Uhum. Tá, eu acho que o que a gente pode fazer, a gente pode ler esse, aí dependendo de como funcionar aqui, a gente vê o que faz no outro. Tá. Se tiver ficado muito parado, aí a gente muda para o outro. Então, esse texto aqui é da agência FAPESP, ele é de março desse ano, então ele já, porque o ChatGPT saiu no final de 2022, né, que nele diz. Então, ele já entra nesse contexto de boom, né, da influência, assim, do ChatGPT no imaginário, né, das pessoas. Então, o texto se chama ChatGPT, pode ser aliado no processo de ensino-aprendizagem, avalie especialista. Robô virtual ajuda a gerar novos insights para a solução de problemas, processar informações e melhorar o desempenho de agentes pedagógicos, aponta especialista em aplicação de inteligência artificial na educação. Aí o texto é do Elton Alisson, da agência FAPESP. Desde que surgiu, no final de 2022, o ChatGPT tem gerado preocupação entre os educadores. Isso porque a ferramenta de inteligência artificial, capaz de dialogar, escrever textos em diferentes estilos, fazer cálculos e responder perguntas de modo natural, pode ser usada indevidamente por estudantes para elaborar redações e realizar lições e trabalhos escolares, por exemplo, burlando o processo de aprendizagem. Porém, em vez de ser usado meramente como um oráculo ou vidente, o robô virtual, o chatbot, pode ser empregado de outras maneiras mais inteligentes e se tornar um aliado no ensino, avalia Seiji Izotani. Eu acho que é assim que se pronuncia. Né? Professor do Instituto de Computação e Ciências Matemáticas da Universidade de São Paulo, ICMC-USP, campus de São Carlos, e professor visitante da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O ChatGPT tem sido usado como uma espécie de vidente para dar respostas a perguntas. Essa aplicação é questionável no processo de ensino e aprendizagem, porque destrói algo fundamental para a criatividade humana, que é a tomada de decisões corretas e de forma consciente. Contudo, essa ferramenta de inteligência artificial pode ser utilizada como uma geradora de insights, ou seja, de novos caminhos para a resolução de um problema, disse Izotani durante palestra em evento online promovido pelo ICMC-USP em fevereiro. Em vez de pedir ao ChatGPT para resolver e dar a resposta final para um problema de matemática que não está conseguindo entender, por exemplo, o estudante de ensino médio pode solicitar ao agente conversacional que explique o passo a passo para solucioná-lo, o que é fundamental no processo de ensino-aprendizagem, apontou Izotani. O ChatGPT pode ser usado como um oráculo para tentar ajudar e fornecer o que chamamos de scaffold, ou seja, o suporte para que o aluno consiga aprender e avançar, explicou o pesquisador, que tem realizado com apoio da FAPESP pesquisas voltadas ao desenvolvimento e aplicação de técnicas de computação para apoiar e transformar as atividades de ensino-aprendizagem. Se mesmo com a ajuda de professores e tutores um aluno não está conseguindo entender e resolver uma equação matemática, por exemplo, a ferramenta pode ser aplicada para ajudá-lo por meio de exemplos trabalhados, disse. Outra possibilidade de aplicação do ChatGPT na educação é como agente agregador de conhecimento, indicou o pesquisador. O agente conversacional pode permitir fazer conexões e ajudar os estudantes a processar a imensa quantidade de informações disponíveis hoje, ajudando a construir significados. Podemos pensar no ChatGPT como um learning companion, ou seja, um companheiro de aprendizagem ou um tutor do estudante, que vai ajudá-lo a processar as informações e trocar ideias com ele.
Dessa forma, ele passa a atuar não mais como oráculo ou vidente, mas como um parceiro para a construção de conhecimento, afirmou. Esses agentes pedagógicos, que são pequenos avatares que interagem com os estudantes, têm sido alvo de estudos na área de sistemas inteligentes há mais de 3 décadas. Com o surgimento do chat GPT, será possível elevá-los a um novo patamar, estimou Izotani. O chat GPT pode pegar a transcrição de fala de uma criança com dificuldade de aprendizagem e processá-la para um agente pedagógico. Dessa forma, essa ferramenta pode começar a interagir de forma mais eficiente, com o intuito de resolver problemas de crianças com descalculia, dificuldade com atividades relacionadas à matemática, ou necessidades especiais, por exemplo, que precisam de ajuda no processo de aprendizagem e muitas vezes não dispõem de suporte em sala de aula ou em casa, defendeu o pesquisador. Uma criança com uma deficiência cognitiva grave precisa de ajuda a todo momento, quando está tentando aprender alguma coisa. E não há recursos humanos suficientes para ajudar todos esses alunos no tempo que eles precisam. O ChatGPT pode ajudar como remediador nesse processo, disse Izotani. O pesquisador... Que maravilha, gente. Isso aí para os autistas vai ser o achado, tá? Porque os autistas que têm dificuldade na linguagem, na comunicação, vai ser o achado. Como que nós vamos ter um mediador para cada autista daqui a 10 anos? Impossível. Se você vai ter numa sala de 30, 15 autistas, como é que você vai ter 15 mediadores? E eu só não entendi muito bem aqui no texto o que ele quis dizer com esses agentes pedagógicos. Que ele fala que pequenos avatares, né? Aí para mim ficou meio difícil de entender, porque aqui ele fala que esses pequenos avatares, eu entendi que talvez fosse parte de algum software, não sei. Não, acho que ele tá falando, o que eu entendi é que eu acho que ele tá falando que o chat GPT pode funcionar como agente pedagógico. Agente pedagógico é o que hoje a gente chama de mediador. O menino que tem alguma deficiência ou alguma dificuldade ou algum transtorno e precisa de um mediador na sala de aula, que é aquele que vai fazer, né, o próprio professor de Libras que faz ali a transcrição, é um mediador. Então, eu entendi que o chat GPT pode surgir como um agente pedagógico. Se cada menino tiver, por exemplo, o seu notebook na sala, e daí ele precisar, né, falar alguma coisa, ele joga as palavras-chave, escolhe o sentido, pega a frase e joga para o computador do professor. Entende? Então, o chat GPT ele pode servir como uma formatação da linguagem. Isso que eu entendi. E aí também entra nesse sentido uma questão importante de como o aplicativo, né, o chat, né, de conversação, ele é acessível, quanto ele é acessível, né, para esses diferentes públicos, né? Às vezes ele pode ser adaptado ou não. E aí, então, aí no final ele só termina falando do papel do professor, né, por exemplo, que não vai substituir. O pesquisador pondera que isso não significa que o ChatGPT substituirá o professor e que os alunos serão dependentes da ferramenta a todo tempo, mas que poderão recorrer ao agente conversacional sempre que precisarem de alguém para ajudá-lo. Precisamos entender quais são os desafios, os problemas e as potencialidades do ChatGPT para usá-lo adequadamente no contexto da educação, para começarmos a criar serviços, processar dados e trabalhar com inteligência artificial para apoiar pais, professores, alunos e gestores educacionais, para conseguirmos viver bem na sociedade do conhecimento, afirmou. Então, aqui, para além dessa atuação, né, como agente pedagógico, aqui em cima ele fala nesse companheiro de aprendizagem, né, dessa função como companheiro de aprendizagem, dessa função como suporte, né, que ele chama de scaffold, e aí ele também fala aqui de ser agregador de conhecimento, né. No meu entendimento do texto, ele sendo um companheiro de aprendizagem, ele soma essas duas possibilidades, tanto sendo agregador de conhecimento, né, para filtrar e ajudar a fazer conexões, né, dos conhecimentos, dos objetos, dos conteúdos, né, quanto de ajudar no passo a passo aqui, né, porque, por exemplo, ao invés de você pedir a resposta de um problema, um uso mais interessante para o ChatGPT, ele defende aqui, seria, por exemplo,
pedir que ele ajudasse a resolver, desse o passo a passo. Porque, por exemplo, quando você só pega a resposta, você perde o que ele falou aqui da questão da criatividade humana, né? Que justamente você pega uma resposta, mas não atribui nenhuma consciência a ela, você só recebe, né? Você não desenvolve ela conscientemente. E aí, o chat, o uso, né, como oráculo, né, que nem ele falou, como oráculo ou vidente, tira do aluno, né? Essa questão de resolução de problema, né, de forma criativa. E aí volta naquela questão que você estava falando, né, do que era a inteligência na semana passada, né, aquela definição eu esqueci o nome, das múltiplas inteligências. Aí eu esqueci o nome do pesquisador. Howard Gardner. Isso, Gardner, né? Ele falava, né, que é justamente resolver problemas de maneira criativa, né? E de consciente, né? Então o ChatGPT, de uma certa forma, tira esse aspecto, né, do desenvolvimento do conhecimento, né? Então... E eu penso uma outra coisa que você falou, muito importante para a educação, é justamente essa explicação passo a passo. Não sei se o professor tem como planejar, né? Vamos imaginar uma sala que todo mundo tem seu notebook. Eu não sei se o professor tem como planejar uma busca, por exemplo, no ChatGPT que dê passo a passo, vamos dizer, da fotossíntese. Eu não sei se ele tem como planejar ali para os meninos, à medida que irem buscando as palavras, irem passo a passo mostrando o ciclo da fotossíntese. Isso, professora. Desculpa, pode... Mas eu acho que é extremamente interessante no sentido de que o menino que tenha mais interesse, ele pode ali pesquisar, por exemplo, através de imagens, vídeos no YouTube. Se é algo que ele tem, se ele gosta, se ele tem maior interesse, ele vai ter como buscar mais profundamente através de vários formatos, vídeo, imagem, texto, sites, blogs, etc., a partir daquele ali. Eu não sei se isso pode acontecer, mas eu vejo isso com bons olhos. Né? E é justamente o que ele fala aqui, né, de ser uma ferramenta de apoio, né, sobretudo de apoio, que não vai substituir professor, não vai substituir até o próprio papel do aluno, né, porque aluno, estudante, enquanto aquele que aprende, né, porque na medida que você fica só ali no chat recebendo as respostas, você não está mais exercendo a função de estudante. E você não está aprendendo. Você está pegando dados passivamente e aceitando, não está pensando sobre eles, né? Então, na medida que o chat não deve substituir a função nem do professor nem do aluno, né? Mas sim ser um apoio para os dois. E aí, nesse sentido que você estava falando, professora, né, de elaborar pesquisa, né, isso entra muito no que o outro texto que eu peguei vai falar. Mas só para terminar esse texto aqui, aí nessa segunda parte da matéria, ele comenta o modelo generativo, né, que é justamente a estrutura que o ChatGPT usa para gerar as respostas. Aí aqui, eu vou ler então essa parte, né, que aí é que ele explica um pouco de como que é essa etapa de... Né, qual é esse algoritmo do sistema, né? Lançado em novembro de 2022 pela startup OpenAI, o ChatGPT é uma tecnologia de modelagem de língua baseada em algoritmos de redes neurais artificiais profundas, modelos que tentam simular o comportamento do cérebro humano com unidades de processamento interconectadas em várias camadas, da mesma forma que os neurônios se conectam por sinapses para aprendermos algo. O aprendizado por essas redes neuronais foi facilitado e impulsionado nos últimos anos com o surgimento de uma técnica de processamento de linguagens natural chamada Word Embeddings, que permite representar numericamente as palavras, explica a agência FAPESP Tiago Alexandre Salgueiro Pardo, professor do ICMC USP e um dos pesquisadores principais do Centro de Inteligência Artificial C4AI. O C4AI é um centro de pesquisa em engenharia, CPE, constituído pela FAPESP e a IBM na Universidade de São Paulo. As redes neurais gostam de trabalhar com números. Se dermos uma palavra simbólica escrita por extenso, elas não sabem muito bem o que fazer com isso.
Mas se a palavra for transformada em um número, elas conseguem processar isso muito bem. Ao transformar palavras em números, é possível realizar operações matemáticas sobre elas, diz Pardo. Isso causou uma revolução. Todos os sistemas de processamento de linguagem natural melhoraram por causa da representação numérica de texto, completa o pesquisador. Outra revolução recente no campo do processamento de linguagem natural foi o desenvolvimento de um novo tipo de rede neural artificial, os chamados grandes modelos de linguagem, LLM. Treinados em conjuntos de dados muito grandes, da ordem de bilhões de textos, esses modelos são capazes de deduzir a palavra que falta para completar uma determinada sentença. Ou seja, aqui ele consegue entender o contexto daquilo que você está pedindo, né? Ou seja, quase que ele consegue fazer alguma interpretação. Toda associação, né, Rafael? Uhum. Ele trabalha só com associação. Então, ele tem lá os modelos X, que quando você manda, ele associa X com Y com Z e vai gerando aquela quantidade de dados associados àquele contexto. À medida que você vai dando as pistas, porque quanto mais você colocar ali, mais ele acerta. Uhum. Né? E aí isso é bem interessante, porque entra muito no texto, no tema daqui do projeto, né? Porque a gente estava pensando em inteligência artificial e neurologia, não é? Neurociência, né? Neurociência, isso. Então, neurociência, né? Então, a gente junta essas... a própria inteligência artificial é uma ponte interessante, né? Entre essas coisas, né? Entre pensar ciência computacional e neurociência. Né? Então, porque na verdade, o que eu penso? Eu penso assim, que a inteligência artificial, ela tem uma grande pilastra da aprendizagem, que é memória. Para a gente aprender, a gente precisa de atenção e memória, principalmente. Você aprende à medida que você tem dados da memória que você vai associar e formular novos dados, novos conhecimentos, novas informações. E aí, o que a inteligência artificial tem? Memória. Memória, ali não é o problema. Para nós, é o problema porque a nossa memória, ela está associada à afetividade. Então, se você tem, por exemplo, um problema de uma perda, né, do ente querido, provavelmente a sua memória, naqueles momentos, enquanto você estiver naquele luto, naquele sentimento, provavelmente sua memória vai ser afetada. Então, para você aprender uma matéria nova de física, vai ser mais difícil do que quando você não está no período de luto. O computador não. O computador não tem isso. Então, o que ele sabe, ele vai estar sabendo em qualquer momento, qualquer hora. Então, o que eu penso? Eu penso que a inteligência artificial, ela pode ser uma grande ferramenta no sentido de que ela pode fazer o papel da memória. Nossa memória não precisa guardar aquilo tudo para aprender. A gente pode fazer da inteligência artificial a nossa memória operacional, que é a memória que a gente usa na hora. Então, por isso, eu vejo, por exemplo, a questão do texto. Hoje, tanta dificuldade, né, de se escrever. E isso é um dado, tá? O menino chega no primeiro ano da graduação, você pede para fazer uma redação, é aquela redação sofrida. Não sei se é o caso de vocês aqui, porque eu não dou aula, né, nada, ainda não pedi nada em termos de redação, de texto, assim, formal, mas a redação ainda é um problema. Boa tarde, Fabiano, seja bem-vindo. A redação ainda é um problema sério na nossa educação. E aí, o ChatGPT, nesse sentido, ele pode ser uma grande ferramenta, porque, como ele falou ali, ele pode dar ideia, ele pode ser suporte de pesquisa e suporte da linguagem formal, porque o que mais se reclama hoje da redação dos alunos é o nível vocabular. Né? O povo não tem vocabulário, o povo não lê. Por isso, na hora de articular a ideia, na hora de montar um texto, na hora de organizar o texto, na hora de argumentar,
a hora de descrever não sabe. O ChatGPT pode ser um suporte nesse sentido, certo? E aí, Sim. quanto mais a gente lê, mesmo sendo ChatGPT, quando você for fazer um determinado número de texto, você não vai ter a mesma dificuldade quando você começou o número 1. E o importante não é aprender, Uhum. né? Então, assim, eu acho que esse passo a passo, esse suporte de passo a passo, ele vai ser muito bem-vindo. Né, porque, por exemplo, ao invés de pedir a redação, né, quais são as etapas de produção de um texto, né, por exemplo, dissertativo, argumentativo, né? Então, aí você percebe que muda totalmente o papel do professor, Uhum. porque aí o Porque, que a gente vai ter que aprender é o como pedir. então, é exatamente, professora, isso aí que é o que esse outro texto aqui vai falar, né? Porque o que vai acabar sendo de maior interesse não é tanta a resposta que o chat GPT vai dar, mas sim a pergunta que você está fazendo. É Então, isso é aí. como produzir perguntas relevantes Isso para aí. o que você Isso quer aí. estudar. E aí é nesse sentido que vai interessar o texto aqui. Só vou terminar outro. E é isso que é mais ou menos nesse sentido que o professor aqui desenvolveu a apostila, né? Uhum. Pensando não tanto na resposta, né, que o chat vai dar, né? Porque às vezes, até por vezes, né, o chat ele não dá uma resposta precisa, né? Ou às vezes até incorreta, tanto porque o banco de dados, acho que aqui até vai falar, o banco de dados que ele usa é desatualizado no sentido que ele usa informações de até 2021, né? Que ele vai falar isso. Eu só vou continuar aqui lendo, tá bom? Aqui, quem quiser falar, gente, fala também, tá? Todo mundo mudo. Será que eles estão aqui, Rafael? Só nós dois? Olha lá, o Fabiano levantou a mão. Não, pronto, tá aqui. A vizinhança tá ouvindo umas músicas no último volume, o microfone está desligado. Ah, então hoje tá rolando festa aí, né, Cauã? Fala, Fabiano. O dia, né? O molecada aqui e a vizinhança Eu tô complicada. sentindo mesmo, que eu tô meio rouco ainda, né? De ontem. Melhorou não, Fabiano? Melhorei não, pro. Ai, tadinho, ele tá muito gripado. Será que não é Covid, não? Não, pro, eu creio que não. Ah, Eu porque tá... tô tomando medicação e tomei uma Bezetacil também. Agora só aguardar, né? Bezetacil dói pra caramba. Nossa, É 4 dias derruba, né? mancando. Misericórdia, né? Dói mesmo, viu? Ai, que dó. Não, você vai melhorar, amigo. Fica Fé em quietinho Deus. que você vai melhorar aí. Qualquer coisa você Obrigado, escreve pô. aqui no chat, tá? Tá bom, obrigado. Então vamos, Rafael. Já conversamos. Quem quiser falar, fala. Aí a gente continua. Um dos grandes modelos de linguagem que revolucionaram a área foi o BERT, lançado em 2018 pela Google, baseado na representação numérica de um texto para prever as próximas palavras que estão faltando com base no trecho anterior. Já no final de 2020, a OpenAI lançou o GPT-3, que gera texto a partir de representações numéricas, dando origem a chamados modelos generativos. Como um modelo generativo, o ChatGPT, que é de fato um sistema muito inovador, pode pondera Fábio Cosman, professor da Escola Politécnica da USP e diretor do C4AI. Além de produzir informações incorretas e desatualizadas, uma vez que a base de dados usadas para treiná-los vai até 2021, o ChatGPT também pode produzir e contribuir para difundir conteúdos danosos e inapropriados, estimular o plágio e outras infrações éticas, aponta Fernando Santos Osório, professor do ICMC USP e membro do comitê gestor do C4AI. O ChatGPT é uma ótima ferramenta do ponto de vista linguístico, mas peca muito em relação a sistemas de representação de conhecimento e apresenta alguns problemas muito sérios que têm que ser discutidos, avalia Osório. O Google também pode fornecer informações incorretas, perigosas e desatualizadas, mas aponta quais as fontes.
a reputação delas e permite que o usuário possa avaliá-las e fazer fact-checking. O ChatGPT não compara. Porque justamente o ChatGPT é uma caixa preta, você não sabe que tipo de informação alimentou aquela resposta, né? Tem um banco de dados, mas até aí a gente fica meio cego nesse sentido, né? Agora eu fiquei pensando se esse C4IA não é C4EA. Não sei se é algum tipo de trocadilho, né? Porque o for parece for. Bom, não sei. Enfim, mas eu vou continuar chamando de C4IA. Aí, processamento de linguagem neural em português. A fim de possibilitar o treinamento de modelos de linguagem semelhantes ao GPT-3 e elevar o nível de desempenho no processamento computacional de linguagem natural em português do Brasil, os pesquisadores vinculados ao C4AI desenvolveram e disponibilizaram nos últimos 2 anos grandes conjuntos de dados. Os datasets contêm textos de fontes diversas, minuciosamente anotados por estudantes de linguística, bem como gravações de língua portuguesa de diversas regiões do Brasil. Um dos conjuntos de dados batizado de Cora contém mais de 260 horas de gravações de falas transcritas em língua portuguesa de diversas regiões do Brasil, proveniente de 4 conjuntos de dados pré-existentes, agora auditados pelos alunos da universidade. A multidiversidade do conteúdo disponibilizado pelo Cora oferece, por exemplo, maior diversidade regional na criação de futuros aplicativos de conversação, respeitando sotaques, culturas e costumes locais. O objetivo é chegar até 600 horas de gravação na próxima versão. Um segundo conjunto de dados, nomeado Carolina, contém informações sobre mais de 600 milhões de palavras e termos em português, anotados por tipologia e origem, oferecendo um amplo leque de detalhes sobre a etimologia para o treinamento de grandes modelos de processamento de linguagem natural. Esses conjuntos de dados em português são públicos e estão disponíveis para qualquer interessado como universidades, empresas e startups, disse Cláudio Pinhares, gerente de pesquisa e inteligência conversacional da IBM Research Brasil e vice-diretor da C4AI, em um evento realizado em fevereiro no Inovabra, em São Paulo. Ninguém vai investir em processamento de linguagem natural em português se não for o Brasil. Temos de ter o mesmo tipo de infraestrutura em inteligência artificial existente em países como os Estados Unidos e a China, para podermos fazer processamento de fala jurídico e de notícias em português, entre outras diversas aplicações, afirmou. Os pesquisadores do centro iniciaram em 2022 um projeto voltado a empregar técnicas ultramodernas de inteligência artificial para auxiliar no processamento de línguas indígenas. Estamos estabelecendo agora parcerias com algumas comunidades indígenas de São Paulo, principalmente a etnia Guarani, que é a língua indígena mais falada na região, mas pretendemos futuramente expandir para outras etnias da Amazônia, disse Pinhares. Olha que legal, né? Então, isso tudo é para aumentar o banco de dados, né, dessas inteligências, né? Deixá-las mais até precisas, por exemplo, o português. Aqui, agora vamos lá para o ChatGPT para você mostrar para gente como que a gente pesquisa? Não, então, aí é justamente isso que eu ia propor, porque, assim, esse texto aqui, eu não li ele todo, mas o que ele faz, né? Ele começa assim, só antes da gente fazer isso. Pode ser? Eu vou ler esse lógico. O texto ele é do Instituto Federal de Santa Catarina, né? E é um texto publicado nessa coluna aí, IFSC Verifica, né? Na parte de inovação. Quais os impactos, e o nome dele é Quais os impactos do ChatGPT e da inteligência artificial na educação? Que ele também é de fevereiro, março, né, desse ano. Aí ele começa assim: a inteligência artificial está transformando a educação de várias maneiras. Ela está ajudando a personalizar o ensino, oferecendo feedback imediato aos alunos e avaliando o progresso de maneira mais eficiente. Além disso, a IA está permitindo aos professores economizarem tempo ao automatizar tarefas respectivas e liberando-os para se concentrar nas necessidades individuais dos alunos. A IA também está ajudando a aumentar a inclusão, pois pode proporcionar acesso aos recursos educacionais a alunos com necessidades especiais ou com dificuldades de aprendizagem. No entanto, é importante que sejam tomadas medidas para garantir que a IA seja usada de maneira responsável e ética na educação.
né? E essa questão da ética retoma um pouco do outro texto, né? Do que a gente está falando de inteligência artificial versus inteligência humana. Uhum. Aí ele começa aqui no outro parágrafo, né? Você deve ter percebido que a abertura desse texto é bastante otimista em relação ao impacto da inteligência artificial na educação. E talvez o motivo seja simples. O parágrafo acima foi escrito por uma ferramenta de inteligência artificial. Lançado em novembro de 2022, o ChatGPT vem causando furor e anunciando grandes transformações na indústria de tecnologia. A plataforma que responde a perguntas e demandas diversas, simulando a linguagem humana, está em sua terceira versão e alcançou cerca de 100 milhões de usuários em 2 meses. Para se ter uma ideia, o TikTok, rede social do momento, levou 9 meses para atingir essa marca. Então é interessante esse texto, né? Porque justamente ele já começa com esse paradigma, né? Que é feito lá no próprio ChatGPT, né? O começo dele foi justamente escrito pelo ChatGPT. Uhum. Né? E aí entra um pouco essa questão, né, de como identificar um texto, né, escrito ou não por uma inteligência artificial, né? Porque você olhando, você não sabe, né? Não. Você não fica Tanto com que muita me ideia. chamou a atenção, tá em itálico. Eu falei assim, mas não tem o autor ali no final do parágrafo, mas vamos ler. Uhum. Aí quando eu fui lendo para baixo, falei, então eu entendi. Inteligente, né? E aí o texto ele brinca muito. No final ele propõe várias perguntas que ele escreveu para o ChatGPT responder, né? Ó, tem essa seção aqui, o que pensa o ChatGPT? Para encerrar a reflexão sobre os impactos da inteligência artificial na educação, decidimos perguntar ao próprio ChatGPT o que ele pensa sobre a questão. Confira a breve entrevista realizada com a ferramenta. E aí ele pergunta, né, o que você acha que será o impacto do ChatGPT nas escolas? A gente até pode ler aqui. Mas aí a minha proposta era, até nesse sentido, porque esse texto vai falar muito da importância, mais do que da resposta do chat, pensar em como você propõe uma pergunta para ele, né? Uhum. Então, qual que é a importância, né, da pergunta, até pedagogicamente, muito mais do que a resposta. Exato. Né? Eu vejo, sabe, Rafael, eu vejo que muito, eu falo por mim, muito da minha restrição de não usar algumas ferramentas tecnológicas não é só porque o aluno pode não ter o notebook ou porque não tem internet no instituto. Eu acho que é mais por não conhecer, entendeu? Tanto que eu quero fazer agora no final do ano, em janeiro, quero ver se eu pego um curso para saber como mexer. Né? Porque, na verdade, esse conhecimento da parte informática, da parte da ferramenta tecnológica, ele faz parte. E que o professor precisa conhecer para propor pergunta inteligente para o menino pensar e não para o menino copiar. Isso, e até a própria forma de você ser esse mediador do aluno com a ferramenta, de como você instruir para fazer para que ele faça essas perguntas, né? Porque agora a principal questão, muito mais do que você ensinar objetos de conhecimento, né? Justamente ensinar a perguntar, né? Que acho que isso sempre foi algo importante, principalmente, enfim, acho que na ciência, no conhecimento de forma geral, né? Ensinar a perguntar, né? Acho que essa é uma parte muito importante no processo de desenvolvimento de conhecimento, né? Saber as perguntas. Então, aí eu não sei o que vocês... E aí até a minha proposta ia ser justamente essa, a gente tentar pensar uma pergunta sobre o tema do nosso próprio projeto para fazer para o ChatGPT. Isso, Reunião, legal. nós todos, achei ótima ideia. A gente pensar, sei lá, quais os impactos da neurociência, ou, por exemplo, como usar a inteligência artificial para ensino de pessoas surdas, né? Por exemplo, a gente fazer uma pergunta. A gente não pode fazer isso agora? Pode. Aí a minha única dúvida é, vocês preferem dar uma olhadinha nesse texto antes ou fazer isso? Eu acho que a gente podia ler esse texto para o próximo encontro, mas agora a gente aprender a entrar no ChatGPT. Porque aí, como o nosso encontro agora vai ter um espaço maior, dá tempo de todo mundo ler e experimentar o ChatGPT, porque aí cada um pode vir no novo encontro com um relato de como que foi a experiência com o chat. O que você acha? Pode ser. E eu tô com ele aberto aqui. A minha única dúvida é que, assim, então eu usei ele em inglês. Eu não sei se, por exemplo,
ele... Acho que deve dar para usar em português, não sei se eu... Dá porque a Mívia me ensinou em português. Então, eu não sei se eu tenho que, talvez... Ah lá, o entrar em Gabriel algum... falou assim, ó. Pode escrever em português. Pode? Tá. Ele dá, então ele entende. Porque aí, Peraí, às vezes... então primeiro passa pra gente o link lá no chat. Aí precisa fazer, se eu não Rafael. me engano, é que faz tempo que eu entrei nisso, eu acho que tem que fazer um login. Aí acho que é colocar uma... Gabriel manja também. O Peter. Ah lá, o Gabriel já colocou. É isso. Todo mundo pode linkar essa entrada aí e colocar na outra janela lá do computador, por favor. Copiar E aí endereço. ele começa um chat, tá vendo? Por exemplo, eu usei aqui para traduzir esses textos, né? Aí ele guarda. Mas, por exemplo, aqui esse outro chat, ele não, ele guardou aqui. Por exemplo, aqui eu Para pedi... mim apareceu traduzir do inglês para o português, aí eu coloquei sim. Eu já estou vendo tudo em português. Tá, você tem que escrever aqui embaixo, na barra? Não, na barrinha da procura. Tá, entendi, Aí a tem um guia. Gzinho que está escrito traduzir essa página. Tá, entendi. Tá. Aí ele, por exemplo, eu não sei como que, quando você não tem nenhum chat, como que aparece, mas aí, por exemplo, eu, no caso, como eu já tenho aqui o chat, eu tenho que abrir um novo. Todo mundo aí tá abrindo, gente? Porque eu achei bem, como que é a palavra? Bem metalinguístico, quase isso, né? A gente usar o chat GPT para estudar o chat GPT. Achei bem interessante. Pedir para ele se estudar, né? É quase isso. Ai. Se esse povo tá conseguindo. Também tem um bem legal, eu não sei se o chat GPT ele gera imagem, mas eu sei que tem uns outros aplicativos de inteligência artificial que geram imagem. Né? Você descreve a imagem e ele gera. Porque a Mívia me mostrou. O chat GPT gera também imagem? Gera. Que legal. Porque, por exemplo, tem outra inteligência artificial que é se você usa o Microsoft Edge ao invés do Google, ele tem o chat do Bing também. Só no Plus. Mas eu já tô com o meu aberto, hein? Eu já tô com o meu aberto, tem uma pastinha aqui escrito Neurociência e Inteligência Artificial. Aqui do lado ficam as suas conversas, né? Por exemplo, aí acho que ele organiza em ordem cronológica, né? Esse aqui eu fiz em fevereiro. Eu, de fato, usei muito pouco isso, mas eu acabei usando mais aqui o chat do Bing. Mas eu senti que... Aqui, o Gabriel colocou, eu tava usando há uns 10 minutos. Acho que só no Plus, José tá. Eu acho que essa questão de gerar imagem deve ser só nesse Plus aqui, eu acho. Né? Nessa versão aqui, ó. Tá. Aí essa é paga, né? Não tenho certeza. É Plus Users. Provavelmente, né? Deixa eu ver, upgrade. Ali, ó, José Vinícius falou, é pago. $20 por mês. Quanto que tá o dólar? Não lembro. Acho que tá uns R$5. Tá uns R$5 e pouco, eu acho. R$100 por mês. Né? E também é de interesse deles manter uma versão gratuita, né? Porque na medida que a gente usa, a gente vai, de alguma forma, pondo ela para trabalhar, né? Então... Tudo que a gente usa na internet move dinheiro, né, Rafael? No fim, só porque, não assim, é pra gente. Porque assim, quando eu estava ouvindo uma entrevista, né, sobre essa questão de internet, tudo, né? Quando é de graça, suspeite que você que é o produto. E é de fato, né? Porque eles estão ganhando dinheiro em cima da gente, porque eles colocam os anúncios que são pra gente, né? Tem no nada final, de graça, não, filho. Tem alguma no final, coisa. eles estão ganhando dinheiro em cima da gente. Né?
Então, quando é de graça, é por aí a coisa. Então, abre lá o seu chat GPT, vamos Aqui. colocar. Então, vamos pensar agora nas perguntas? Uhum. Aí eu acho que a gente podia tentar discutir aqui no grupo uma Quais pergunta, as por exemplo, perguntas, né? Tá. com base nesse. Assim, a gente tinha aquelas perguntas, né, da semana passada. Mas não sei se, por exemplo, a gente consegue pegar aquelas perguntas, talvez sintetizar em menos, ou reformulá-las de alguma forma. Professor, É, você tem elas fáceis aí? tem. Deixa eu pegar aqui. Aí a gente pode pensar, a gente põe lá. Tá. Aí eu vou colocar no. Vou colocar no grupo do WhatsApp, tá bem? Uhum. Eu acho que você mandou, não mandou É, o slide? mandei, mas aí eu mando de novo. Aí ele até já põe aqui uma informação, né? Que, ó, pode produzir informações não acuradas, né? Sobre pessoas, lugares ou fatos. Aqui embaixo. Né? E aí tem a versão, que é de setembro. E tem as questões das versões, né? Deixa eu ver se é essa que tá. Professor, eu encontrei aqui. Quer que eu reenvie? Eu já enviei lá pro Ah, lá tá. pro grupo, mas se você quiser enviar também pode enviar. A gente. Ah, tá, você enviou. Aí tava lá no final, né? Olha lá, os questionamentos. Uhum. Então tá lá, do seu, né? A inteligência artificial é um meio de reprodução de violências estruturais na sociedade? Dá para copiar aí? Senão põe no chat. Daí eu vou abrir Deixa eu aqui colocar o. aqui no chat, porque o meu copia. Deixa eu ver se eu. Eu tô aqui já no chat. Coloquei aqui no chat. Ah, tá. Aí você acha que põe todas essas perguntas? Não, vamos escolher uma. É porque assim, eu queria que a gente fizesse uma demonstração, porque aí todo mundo podia começar a usar, Aham. entendeu? Agora, para a gente terminar agora, eu queria que a gente fizesse demonstração, porque aí as pessoas abrem outra janela, aprende a entrar, aprende a manusear, e daí a gente faz isso. A gente lê esse texto que você mandou e cada um vai procurar buscar perguntas e anotar como foi a experiência. Que aí no próximo encontro a gente vê o que cada um fez Uhum. e aí a gente monta as perguntas do projeto Tá. que E vão aí, integrar a nossa oficina. O que você acha? pode ser. Uhum. Eu tô falando o que você acha porque tá todo mundo de janela fechada, eu não sei o que o povo coloca É, lá no chat, se não, uma se não pergunta se que eu pode fiquei. achar que pode ser de outro jeito. Uma pergunta que eu fiquei bem curioso para saber é como ele mesmo entende um uso, né, que a gente poderia dar para, por exemplo, pessoas surdas, né? Se, por exemplo, teria algum uso Então, específico. vamos ver, porque como ele é todo visual, eu acredito que não vai fazer diferença. Só que a pessoa surda tem que É, saber ler e escrever, né? sim. É a condição.
Porque aí eu fiquei pensando, por exemplo, alguns surdos que são de nascença, a oralidade é diferente, né? Às vezes a maneira de estruturar as frases pega muito a gramática da Libras, né? Que ela não necessariamente segue a ordem a gramática do ouvinte, né? Vamos dizer assim, né? Que É porque eu penso assim, não sei, a gente vai ver isso, tá? Porque tanto a Andréia quanto a professora Cíntia concordou de fazer um dia de encontro aqui com a gente para falar sobre os surdos, tá? Então a gente ainda vai ter conteúdo nesse aspecto, mas eu penso, com pouco conhecimento do assunto, que uma coisa é a linguagem escrita, outra estrutura é a linguagem de Libras, outra estrutura é a linguagem de imagem. A Libras, Entende? ela não é mais considerada nem linguagem, ela é uma língua, sim. Ela é uma língua própria, porque não é uma língua derivada do português. Ela realmente em toda a sua base de estrutura gramatical, estrutura de as verbos, tudo é completamente diferente. O jeito que ela é feita, ela é considerada uma língua. É língua de sinal brasileira. Isso, e aí nesse sentido que eu fico curioso para saber, por exemplo, para o surdo que não é de nascença, né, por exemplo, como que, por exemplo, ele escrever, como que a inteligência artificial ia interpretar essa resposta, né, porque a gramática, ela vai se, a gramática da Libras não segue aquela ordem, né, sujeito, verbo, objeto, né, tem uma inversão ali na ordem, né. Então, mas eu acho que eles futuramente, se já não tiver, eles devem ter uma forma de estar registrando em linguagem de Libras também. Entendeu? A gente poderia ver alguns aplicativos ou coisas de inteligência artificial que também pegasse a linguagem escrita ou linguagem falada e pudesse passar, interpretar para Libras, sem precisar de alguém, alguma pessoa como intérprete, porque aquele negócio não é a realidade em todas as salas de aula. E eu Se a gente posso tivesse também alguma coisa de perguntar na inteligência própria artificial escola, que né, tivesse, seria Peter? ótimo. Sim, Peter, eu posso perguntar ver como é a isso na própria realidade escola. da escola. Ver também a diferença de como é tratar com alunos que sabem a Libras, alunos que sabem sinalizar com português sinalizado, que é como se fosse uma variação do português em sinal, e como é a diferença de comunicação entre essas pessoas, a diferença de aprendizagem entre elas. Né, então, e eu acho que aí pode ser um lugar bem rico para o nosso projeto, explorar essas diferentes formas de interagir com o chat, né? Justamente na questão da escrita, né? Porque para cada tipo, né, para cada um desses essas formas de comunicação, né, talvez vai ter uma interação diferente com o chat, né, por exemplo. Aí eu acho que isso pode ser interessante a gente pensar no projeto, por exemplo, saber como a gente vai trabalhar especificamente com uma escola, saber o perfil desses alunos dessa escola, por exemplo. Né? Todos são usuários de Libras, né? Ou alguns tiveram contato com o português, né? Ou já todos nasceram surdos, né? Isso. Então, eu acho que isso pode ser interessante para o projeto, para a gente também pensar a proposta, saber esse perfil dos alunos da escola, né? Que aí acho que torna mais relevante. Ela me mandou o PPP do projeto e eu, na verdade, eu acho que eu nem baixei ainda. Eu vi que ela mandou, pensei assim, depois eu vou baixar e não... Na verdade, eu esqueci. Agora que vocês estão falando, eu vou procurar. E aí eu acho que é interessante porque torna a oficina mais relevante para o contexto da escola, né? E até também essa questão de saber como que é o suporte tecnológico da escola, né? Acesso à internet, acesso a computador, até da própria parte dos alunos, né? Não, talvez como a oficina vai ser mais voltada para os professores, talvez pensar nos professores, mas também não deixar de pensar nos alunos, né?
Porque, no fundo, a gente vai estar conversando com os professores, mas que os professores possam estar levando isso para os alunos, né? Para o contato com os alunos, né? Então, e aí, até por isso, aquela pergunta, né? Aquelas 2 perguntas que eu tinha posto na semana passada, né? O uso do professor é o mesmo do aluno? E até que esses 2 textos que eu sugeri, eles trazem isso, que vai ser um uso totalmente diferente. Esse outro texto que a gente não leu, ele fala muito de que, por exemplo, para o professor, o ChatGPT pode ter muito um papel de auxiliar no preparo de plano de aula, na preparação de aulas. E para o aluno justamente ser esse objeto de apoio, né, de ser esse companheiro de ensino-aprendizagem. E, sobretudo, para o professor ser uma ferramenta de mediação, né, para o conteúdo. Então, quem vai fazer essa demonstração aí do ChatGPT? Você mesmo, Rafael? Se quiser, posso. Aí a gente poderia pensar numa pergunta. Vamos escolher uma dessas aí. Eu acho que eu gostaria de fazer nenhuma que tá aqui. Eu não sei, deixa eu olhar aqui o que o Gabriel, era o Gabriel e a Mariana, né? O que eles colocaram aqui. De que maneira pode ser usada? De que pontos educadores devem confiar? De que forma garantir? É importante. Quais são os riscos? Qual é o risco? De dados. Eu fiquei interessado em fazer essa pergunta agora, né? Como a gente está falando, de como o ChatGPT interage com uma gramática, por exemplo, de uma língua diferente, né? Eu não sei, por exemplo, se ele tem no banco de dados, deve ter, né, alguma coisa, mas como que ele lida com, por exemplo, a estrutura da Libras aqui? A gente pode fazer primeiro essa perguntar se ele tem perguntar diretamente, se ele tem essa estrutura, não precisa nem nada, e se tiver, aí a gente começa a colocar coisas mais específicas sobre isso. O Peter também domina. Quer que o Peter faça a Professora, demonstração, Rafael? eu até poderia se meu computador deixasse. Eu tô há 10 minutos tentando abrir. Seu também não tá bom, não? Abro. Não, meu Deus. Às vezes ele não deixa nem eu fechar a aba, abrir a aba. Ruim, tá não, horrível. Então tem que ser o seu não sei como mesmo, tá Rafael. deixando eu desmutar o microfone, que às vezes nem isso deixa. Hoje ele tá sendo bonzinho? Mais ou menos. Ele tá deixando eu falar, mas não deixa eu abrir uma guia nova, não deixa eu fazer login nas Que coisas. isso? Ele não tá deixa eu muito abrir o mal chat. com você. Eu não tô conseguindo abrir o chat daqui do Meet, pra você ter noção. Mas o resto tá indo mais ou menos, tá indo lentamente. Entendi. O computador é meio temperamental, às vezes. Aqui também é assim, às vezes. Essa inteligência artificial, né? Quando ela começa a ficar emotiva. Gabriel, o Gabriel perguntou se quer que ele faz. Se você quiser. Só não vou falar. Tá, que você não consegue, né? O microfone. Tá bom. Tá, então eu vou parar a apresentação. Mas será que o Gabriel tá com autorização lá para apresentar? Deve estar, né? Eu acho que você habilitou para todo mundo. Acho que o Fabiano levantou a mão. Não, ele levantou. Muito chato ficar sem a voz do Gabriel, né? Gabriel faz a gente rir o tempo todo. Estão vendo aí? Estamos. Beleza, só para saber. Quer que eu ensine a usar ou... Sim, a gente quer que você faça as perguntas direto? Sim. Isso.
Só que o que eu tô vendo aqui é a tela, não é o GPT ainda não, ô Gabriel. E vocês? Ah, agora apareceu. Nossa, o computador dele fica tudo preto, olha. Tela escura. Olha lá. Isso. Aí acessa esse link. Isso. Aí tem que fazer o login. Pode fazer com uma conta. Isso tem que pôr um e-mail, se não me engano. É muito rápido, Gabrielzinho, gente. Aí você bota o e-mail e online. E aí põe a senha. Aí tem uma senha. No meu caso, eu não precisei pôr porque eu fiz a minha conta com o Google. Eu também. Então, ele... No meu caso, eu também não precisei pôr porque eu fiz com a minha conta do Google. Gabriel esqueceu a senha dele. Deve ser aquele bichinho que ele gosta. Como que é mesmo, Rafael? Ah, o peixinho. Eu não lembro. Aquele coelhinho lá. Ah, tá. O Piccadilly. Não, não é bem. Não era bem um coelhinho, não é? É o Ah, Pikachu. o Coca. Ah, o Coca. É verdade, você apresentou com o Coca. Gabriel foi apresentar. Ah lá, agora começou. Agora a gente tá vendo o chat GPT. Por que ele põe essa tela escura, Rafael? Eu acho que é tipo modo noturno, não é? Então, mas por que será que ele usa isso assim? Ah, eu acho que é uma preferência. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? Ah lá, agora Dá pra ele mudar. colocou branco. Ah, tá. É melhor pra vista. Ah, Branco dá dor de cabeça. Ah, não sabia, não. tá. Aí agora a gente tem que pensar na pergunta, né? Pra escrever. Então vamos pensar na pergunta. Enfim, aqui tem algumas perguntas que eu estava fazendo. Tenho até alguns trabalhos que já usei de base. Ah lá, do lado esquerdo dele, gente, nessa coluna aqui, ó, ele tem todas as pastas, tá vendo? De Conversas. conversas e de pesquisas que ele fez, não é isso, Rafael? Aham. E aonde está piscando o cursor dele é onde ele escreve a pergunta. Isso, é aqui embaixo, nessa barra. É. Aqui, ó. Estão vendo o meu? Não. né? Então vai lá, Gabriel, coloca uma pergunta. Qual pergunta ele vai colocar? O que é inteligência artificial? Olá, chat GPT. Ah, tem que cumprimentar? Olá, como posso ajudar você hoje? Calma, eu acho. Já respondeu, ó. Chat GPT. Tem que colocar isso, chat GPT? Ah, eu não sei, eu acho que é só um jeito de ser educado, não sei. Ah, tá. Eu acho que eu não coloquei, eu fui meio rude. Eu também não coloco, não. Como posso... O que ele tá escrevendo aí, Rafael? Que eu não tenho... tratar bem, vai que, né? Olha lá, como posso... eu também as não tô enxergando. ferramentas de inteligência artificial para me ajudar na realização de atividades. Como usar a inteligência artificial? Olha lá, já perguntou e já respondeu. Olha, gente, que rapidez. Olha isso. Brincadeira, não é? Ah, tá. O José também ele disse que colocou essa pergunta aqui, ó. Como usar a inteligência artificial no processo de aprendizagem dos surdos? Cadê? Vinícius, coloca mostra aqui, aí pra José. gente. Aí o que ele respondeu, Gabriel, no seu?
aqui. Ou eu vou amanhã, tá? Amanhã você vai. Eu não posso ir amanhã. Passa lá no irmão Alberto, não sei se ele melhorou. Cadê eles? Aqui. Vocês tá. querem que eu copie aqui? Tá. Copiar essa pergunta do José. Sim, pra gente poder ler, porque quando Aham. aparece aqui na tela tá muito pequeno. Não, coloca aqui, porque senão a gente não tá conseguindo ler, né? Aí então vê se você consegue aumentar a letra, ô Rafael, porque eu tô, mesmo com óculos, eu não tô conseguindo ler, não. Será que você consegue dar zoom? Ou ele... Não dá, tá quebrada a rodinha. Tá. Que rodinha. Eu acho que é do mouse pra dar... Será que... Você consegue ler, Rafael? Ele vai copiar aqui no chat pra gente ler. E colar aqui. Aqui, ó, pronto. Pesquisa e coleta de informações. Use mecanismo de busca, como o Google, para encontrar informações relevantes. Porque assim, ele colocou de modo geral, né? Como fazer pesquisas. Não, calma. Como fazer atividades, foi isso? Use mecanismos de buscas como o Google para encontrar informações relevantes para seus projetos e trabalhos escolares. Além disso, você pode aproveitar assistentes de IA, como eu, para obter respostas a perguntas específicas. Tradução de idiomas, correção de texto. Tá. Aí é que ele dá algumas sugestões de como produzir atividades, né? Que eu acho que foi essa pergunta. Algo mais geral mesmo. É. Aí acho que o Gabriel pôs a outra pergunta. Coloquei a pergunta do José agora. É muito rápido, né? Conhecimento de linguagem de sinais. A pergunta do José foi... Deixa eu ver. Como usar a inteligência artificial no processo de aprendizagem dos surdos? Desenvolver sistemas de IA capazes de reconhecer a linguagem de sinais pode ajudar surdos a se comunicar de forma mais eficaz. Expandir o uso de câmeras, sensores, aplicativos e plataformas de tradução. Por exemplo, existe um aplicativo que se chama HandTalk, que ele traduz. Eu traduzo, geralmente eu traduzo no Translator, do Google mesmo. Tá. Mas aí, por exemplo, esse HandTalk, ele é para Libras ali. Tá. Aí, se ele traduz fazendo sinais. Tem mais alguma coisa que ele colocou? Eu acho que o que a gente podia fazer é uma pergunta mais específica, pedindo para ele falar usos do chat dele mesmo, né? Por exemplo, na pergunta do José aqui, era assim: como usar a inteligência artificial no processo de aprendizagem dos surdos? A gente podia pôr como usar o chat GPT no processo de aprendizagem dos surdos. Legal. Também poderia ser perguntado sobre outras ferramentas de IA. Perguntar para o ChatGPT, perguntar alguma coisa da concorrência dele. Ver se ele responde. Perguntar de outras ferramentas. Então, pode perguntar como usar o chat GPT e quais outras ferramentas. Eu tô com o meu aberto aqui. Como usar o chat GPT na aprendizagem? Como que ele colocou? Como ferramenta de aprendizagem? De surdos. Olha que legal, ele deu vários itens. Tradução, vou colocar aqui no chat para vocês lerem.
Hum, Olha o que ele respondeu para mim, que eu fiz a pergunta. Como usar, como... Olha o que ele respondeu. Como usar o chat GPT como ferramenta de aprendizagem de surdos. Aí ele respondeu: a criatividade é a capacidade de gerar ideias, conceitos, soluções. Ela envolve uma combinação de diferentes elementos. Originalidade, aprender algo criativo. Ué, ele não respondeu isso que eu perguntei, não. Ah, não, é porque estava aqui embaixo. Como usar o chat GPT como ferramenta de aprendizagem de surdos? Aí ele colocou ó, tradução de texto para linguagem de sinais. O chatbot pode ajudar a traduzir texto escrito para vídeos ou animações em linguagem de sinais, permitindo que os usuários surdos compreendam melhor o conteúdo textual. Como recurso de aprendizagem interativo, o chatbot pode oferecer lições interativas sobre linguagem de sinais, gramática, vocabulário. O que é esse chatbot? Será que é aqui dentro? Ou é outro? Alô? Esclarecimento de dúvidas e suporte de estudo, criação de exercício e atividade prática, acesso a recursos de aprendizagem online, suporte para aprendizagem autônomo e personalizado, facilitação de comunicação escrita e escutativa. Nossa, gente, é muita coisa que eu não sei nada. Alô, dá pra me ouvir ou não? Dá, Eu roubei um fone aqui. dá para te ouvir, Gabriel. Tá bom. Bom, professora, bem parecido com o que você colocou, eu coloquei aqui. Ele deu basicamente as mesmas respostas, né? Tradutores de língua de sinais, reconhecimento de voz, legenda automática, aplicativo de educação em Libras, assistente virtual, tecnologia de reconhecimento de face e tal. Só que ele não deu nenhum nome em específico. Acho que é o que o Peter queria saber. Então, eu não sei se vocês têm alguma ideia aí de como eu pergunto Então, para que ele para me mim, dê. ele respondeu esse chatbot. Chatbot é um robô que te responda, professora. Então, mas é aí Não é uma dentro? ferramenta em específico. Ele é um tipo de coisa, entendeu? Ele é quase uma modalidade, assim, sabe? É outra Que nem uma, inteligência artificial? um tipo de inteligência artificial, que nem aquele. Então, é esse que é para surdo. É esse. Pode ser, é que nem aquele negócio por exemplo, você mandar mensagem pra TIM pelo WhatsApp ou pra qualquer empresa assim pelo WhatsApp, quem te responde é um chatbot, entendeu? É Ah, aquilo que é tá. um chatbot. Se ele fosse Ah, por voz, seria provavelmente um voice bot, entendeu? É a lógica. então, mas onde que o menino surdo pode utilizar essas ferramentas aqui? E chatbot de quem? Do próprio GPT? Então, como eu comentei, ele não te dá um nome em específico, né? Porque acho que, assim como ele não cita Hum, artigos em específico quando você pede alguma coisa, por conta da programação dele, não entenda muito disso, mas ele não te dá, ele não te fala o nome de ferramentas em específico que você pode usar. Não que eu lembre, né? Então, chatbot, ele só deu jogou aí, sabe? Usa um chatbot. Aí pode ser ele ou qualquer outro. tá. Ele respondeu aqui, ó. Bots baseados em regras. Esses chatbots seguem um conjunto pré-definido de regras e respostas programadas. Eles são eficazes para interações simples e diretas, mas têm limitações quando se trata de lidar com perguntas ou comandos complexos. E chatbots baseados na inteligência artificial. Pronto, Pode ser consegui aqui. integrados em plataformas de mensagens populares como Facebook, Messenger, WhatsApp, Telegram. Então não respondeu nada. Aqui, eu pedi o nome dos aplicativos em Falou específico. e não respondeu nada, Gabriel. Mas é assim mesmo.
Ó, ele, Ah, não sei se vocês conseguem ver minha tela aqui, mas ele deu esse ProDef Libras, HandTalk, Libras Vision, Mimix, HandSpeak, Google Live Transcribe. Então ele deu vários. Esses aqui são aplicativos mesmo que a gente pode estar usando. Aí ele resumiu aqui a função básica deles, né? Então são coisas que a gente pode estar usando. copia fazendo um favor esse aqui no chat pra gente, essa resposta aí. É porque eu acho que ele não tá mandando. Eu vou copiar num Docs e depois eu O mando seu aqui para ele. não tá mandando nada aqui no chat, não? Ele só não manda o chat todo. Deixa eu mandar assim. Peraí. Aí, é porque eu acho que é muito texto, ele corta o que eu tô mandando. Ah não, mandou. Tá bom. Aí, ó, alguns. Ah, eu vou copiar. Eu Saúde. acho, sabe, gente, que a gente deveria funilar, né, a questão do, eu não sei se vocês concordam, do GPT para passar na oficina. Porque assim, dar conta disso tudo aí, será que a gente vai dar conta de aprender a mexer com isso tudo aí para passar para eles? Ah, O eu que acho que vocês sim, acham? pra... É porque vocês têm cabeça boa, eu não tenho não, tá? Ah, pra... Que Pelo eu menos acho que o... seria muito bom se vocês ensinassem os professores a mexer com essas ferramentas aí que é para surdos. É, E que nem para os esse... professores, eu penso que esse do GPT também é muito bom, porque eu posso falar, tem muita gente que ainda não conhece o GPT. Apesar dele mesmo estar falando versão 22, já tinha uma versão antiga que a gente sabe, que nós ainda não, mas tem muito professor que ainda não viu, não. Eu mesmo ainda não sentei para ficar mexendo nele, porque eu não tive tempo. Mas eu acho que seria interessante também a gente estar proporcionando, né? Não sei o que vocês acham. É, Gabriel, Rafael, Peter, vocês são fera nessas coisas, então. então, é que, por exemplo, não sei se... bom, enfim, que nem esse Hand Talk, eu não sei quem aí já... Sei lá se tem na grade de todo mundo, não sei como que é. Mas a gente fez Libras semestre passado, Rafa? Ou foi 3, sei lá, foi uns semestres aí atrás. E Foi no semestre passado. como é uma matéria que às vezes, por exemplo, você quer ver algo rápido, não consegue, não quer ver um vídeo e você não entende como a posição das mãos está sendo feita, quais são os sinais, né? Em que parte do corpo você tem que localizar a mão. Esse Hand Talk ele é bem legal porque porque eu acho que não tem para computador, mas ele põe esse bonequinho aqui e ele realiza os sinais para você quando Olha que você escreve. legal! Ele é para o celular, se você quiser baixar depois, ele é bem Eu intuitivo. quero. Só você baixar aí. Alguém Ah, falou. o Fabiano levantou a mão. Fala aí. Pode falar, Fabiano. Pode falar que o Gabriel responde. Eu não. O Rafa responde, pronto. Cadê ele? Eu acho que foi a Tiffany Tiffany, também não foi levantou a nem, não mão. foi nem o Gente, Fabiano. abre o microfone e começa a falar. Nós estamos em casa. Alô? Ela tá sem microfone e vai escrever. Uhum. É isso não, Eric. Chatbot. Alô?
A Tiffany falou que usou os cartazes, vai, que ela usou o Hand Talk na escola. Eita. Prodeflibras. O Talk ele ajuda muitas pessoas, mas eu já vi muito intérprete criticando ele também, porque não é bem Libras que ele mostra. Ele, como eu estava falando antes, ele está mostrando mais um português sinalizado. Ele pega essa diferença. Ele usa muito da gramática, de como a gente estrutura a gramática como falante, para fazer os sinais. Mesmo sendo sinais de Libras, ele tem uma estrutura mais de português sinalizado. Então tem essa diferença, mas que ainda dá para ser entendido, mas é como se a gente que estivesse ouvindo fosse trocar a ordem das frases, trocar a questão de sujeito, verbo, objeto de uma oração. Mas ainda é algo que ajuda muito em situações do dia a dia. Entendi. A Tiffany falou que dá para colocar um QR Code mostrando como faz sinal e tudo, usando o Hand Talk, e que ela vai tirar umas fotos para mostrar no próximo encontro com a gente. Ah, tá. Legal, Tiffany. A gente E agradece. sobre o que o Peter falou, ele é bem tortão, né? Ele mostra uns negócios meio errados. Mas é um quebra-galho, né? Só. Eu acho assim, a gente tem que começar a mexer para aprender, né? Nada vai ser perfeito. Então, se é o que a gente tem agora, vamos usar ele muito bem. Eu penso assim, para hoje é isso que tem. Melhor do que nada. Você quer que continue colocando as perguntas que nem a que o Rafa fez lá? Então, o que vocês acham? Vocês já acham que tá bom? Todo mundo tentou aí? Tentou manipular e conseguiu abrir o chat GPT e ver como que é? Ou vocês querem que o Gabriel demonstre mais com outras perguntas? Porque eu acho que para o próximo encontro a gente pode seguir, eu penso, né? Todo mundo tem direito de opinar. Mas eu penso que a gente podia seguir o apontamento do Rafael. A gente lê aqueles links que ele mandou no grupo de WhatsApp e monta perguntas para a gente fazer para o chat GPT em relação ao projeto. A gente dá uma olhadinha lá nos objetivos, na escrita, o que neurociência, inteligência artificial pode ajudar para o professor pro professor de surdos. Cada um cria aí uma pergunta, pesquisa no chat GPT, salva e no próximo encontro a gente vai fazer isso. Falar sobre as anotações. Ah lá, o Rafael. O chat GPT é acessível para os surdos? É uma pergunta. Então, cada um monta a sua pergunta dentro do projeto, faz a pesquisa e já traz a resposta para o nosso próximo encontro. O que vocês acham dessa ideia? Acho ótimo, professora, principalmente que deu para Perfeito, tá certo. Mesmo eu não conseguindo fazer, deu para entender bem como funciona tudo. Pode ser assim, gente? Pode ser. Pode ser. Então tá. E aí, o que vocês gostaram do encontro hoje? Eu adorei. Tô só aprendendo. Tô amando. Esses meninos são ótimos. Eu achei bom, professora, porque agora a gente está tomando algum direcionamento para orientar essas perguntas que vão ser super importantes para a gente propor a oficina, né, e para as consequências, né, para os desdobramentos depois. Tá.
Eu gosto muito dos textos que o Rafa traz, são sempre. Ele acha uns negócios muito legais, então Rafael eu gosto bastante. Todos vocês são 10. Eu só tô com a nata VIP aqui do Instituto Federal de São Porque o Paulo. Rafael tá acima, né? É outra coisa. Rafael não dá pra... Gabriel, todos vocês são. Ó, a Tiffany vai trazer no próximo encontro a experiência dela, tá? Com esse chat aí, Hand o quê? Hand Talk. E cada um vai ver uma... Cada um pesquisará uma questão sobre o projeto no GPT e trará a resposta para compartilharmos. Eu só vou fazer um forms aqui de presença para pôr no grupo daqui a pouco, para a gente poder colocar no portfólio do projeto, tá? Aí quem esteve presente hoje só registrar a presença lá, tá bom, gente? Então tá, meus queridos, olha, um abraço, bom final de semana. Vamos marcar o próximo encontro. Deixa eu pegar minha agenda aqui, peraí. Meu Deus, pessoal, acabou outubro já. Estamos em novembro. Então, nós temos marcado dia 11 de novembro. Pode continuar a ser dia 11 de novembro? Podemos deixar marcado 11 de novembro? Porque Sim. semana que vem é feriado. O Gabriel não consegue. Semana que vem é feriado, né? Dia 4 é recesso. Aí o próximo é dia 11. Eu assisto. Então tá, vamos permanecer dia 11. O que vocês acham? Senão fica muito longe, né? Tudo bem. Aham. Pode ser? Então tá, e eu vou fazendo assim, vou gravando, vou colocando lá, porque aí quem não pôde naquele dia assiste depois. Combinado? Combinado. Então tá. Perfeito. Vamos, deixa eu fazer pedir pro Gabriel parar de apresentar, para eu fazer um print aqui da tela, pode ser? Quem tá aí com a janelinha aberta? Cadê o Pedro? Esse Pedro é muito engraçado. Vamos abrir para fazer um print aqui da tela? Vocês não querem abrir, não? Tudo bem, peraí. Não, hoje não. O Cauã. Hoje eu tô de boa disso aí. O Cauã tá com um vizinho lá, com som alto. Ele falou. Então vou lá, 1, 2, 3 e já. Pronto. Nem doeu, tá vendo? Foi rapidinho, né, Armando? Gente, um abraço para vocês, então, até dia 11, se Deus quiser. E a gente vai se falando. Eu vou ver se o máximo no feriado eu fecho essa questão do comitê de ética, né? Pra gente adiantar isso aí. Tá bom?